Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto, o nosso canal católico, sempre trazendo aqui convidados para falar sobre a nossa fé católica. E direto aqui, né, da Play Studio, com o meu amigo Felipe Rato. Boa noite, Felipe Rato. É isso aí, muito boa noite, Dadinho. Como é que estamos? Tudo tranquilo e sereno. E as férias? As férias foram boas. Não aguentava mais, né? Não aguentava mais, louco pra voltar. Que beleza. Rato, e vamos então para os nossos patrocinadores, né? A galera aí que nos apoia aqui, que nos dá que acredita nesse nosso projeto. É isso aí, começando com a Sam Máquinas de Cafés e Insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínicas ou até mesmo particular. Se tu quer um orçamento, fale com a Sam pelo telefone ou WhatsApp 53997150205. E a grande novidade do nosso mais novo apoiador é a Padaria, Confeitaria e Café Santa Mordida, que fica ali na Marechal Floriano 913 e o telefone é 999055557. E quem quiser, né, experimentar os produtos ali da Santa Mordida, Rato, eles têm uma parceria aqui e abraçaram essa parceria junto conosco com os produtos Nestlé. Então eles têm ali umas tortas. Imagina. Que... Podia trazer pra gente aqui. Pois né? Aí, Fabio, estamos esperando. Aí a gente já mostra aqui ao vivo, né? Exatamente. A gente, os produtos são, as tortas são todas feitas com produtos Nestlé, né? Então, Nestlé já fala por si próprio, né? Deve ser bom. E as confeiteiras ali têm uma mão espetacular. Eu acho que será que eu vou ter que comprar, Rato? Já diz aí qual é o próximo episódio pra eles já se programarem pra gente ir lá buscar, né? A gente pode buscar. Eu já passo agora o WhatsApp aqui pra ele aqui, já dou o endereço daqui, o telefone. Rato, já deixa aí também os contatos da Play Studio, né? O nosso estúdio aqui em Bagé, né? Um estúdio de qualidade, pode marcar aqui, agendar, gravar a tua entrevista. Se quiser tirar algum projeto do papel, chega aí, fala com o Felipe. Para te achar, Felipe, ali a Play Studio no Instagram. É isso aí, para nos conhecer ali no Instagram, ele tem várias imagens e making-offs e tudo mais aqui do nosso estúdio. É Estúdio de Podcast, o @, né? Play Studios. Uhum. E no 48 DDD 991462204 o WhatsApp. Curso também, né, Rato? Muitas pessoas querem gravar aula, curso também. Videoaula, conteúdo para Instagram, para curso, né? Uhum. E é isso aí, podcast, qualquer conteúdo digital, áudio e vídeo, a gente está aqui. Temos toda a estrutura. E hoje, e sem esquecer, né, de falar, curte, comenta, compartilha aí o nosso episódio de hoje. Já vou apresentar aqui os nossos convidados, né? O casal, que, mais uma vez, eu vou dizer, né, o que eu sempre digo, né, que eu gosto muito. Casal cristão, católico, que veio aqui, né, dispensar um pouco do seu tempo aqui para... Ou investir também, né? Um pouco do seu tempo para conversar um pouquinho com a gente sobre vida, sobre fé, família. Prazer, pessoal. Muito obrigado, né, por ter aceitado esse convite, esse desafio. E deixar que vocês se apresentem para a galera, para quem não conhece vocês. É difícil, né? Porque dentro dos nossos movimentos, acho que todo mundo conhece vocês, né? Conhece, Humberto e Liz, fiquem à vontade. O microfone de vocês. A gente agradece o teu carinho de nos convidar para vir aqui conversar. Eu sou a Lisiane, mas a maioria das pessoas me chamam de Lise ou Tia Lise. E sou professora, em vias de me aposentar, tá pertinho. Tão nova, Lise. Não sou tão novinha, eu tenho já 30 anos de magistério. 30 anos de magistério. E me realizo muito na minha profissão. Uhum. E estamos casados, vamos fazer 24 anos de casado, temos 2 filhos. Que agora, esse ano também, a gente está passando por uma mudança, porque agora viramos só nós 2 de novo. Uhum. Né? Que a Juliana já está morando em Pelotas há 3 anos e o Rafael foi agora, né? Uhum. Então, os dois na faculdade. A gente tem o maior orgulho deles, né? Uhum. Que mesmo morando lá, eles seguem comprometidos com os movimentos aqui. Aleluia. E eu acho que é isso. E eu acho que lá também, né? Acho que eles... a Juliana está envolvida, né, no Emaús lá. Uhum. Ela resolveu entrar num grupo lá. E o namorado dela também, então... E a galera toda, os amigos, né? Uhum. Daqui que moram lá, eles têm um convívio muito grande. Então, eles se reúnem
nos movimentos também. É, lá. bom que Pelotas é pertinho, tem os movimentos e o pessoal se acha lá, né? É Que bem forte, pertinho, né? Os movimentos Isso. são fortes lá são muito legais, eles gostam de participar, daí se acharam por lá. E é uma maneira também da galera se enturmar com uma turma que já é tua, né? Que tem a mesma linguagem, que Sim. fala tem a mesma pegada, né? Vamos dizer assim. É, isso aí. É. Então, Dadinho, é um prazer estar aqui conversando contigo também. Obrigado. A gente é fã do programa, Obrigado. sempre do podcast. A Lizzy sempre comenta ali, né? Eu gosto de Sempre comentar. ela deixa os comentários. Eu sou mais comedido nas redes sociais, não sou de muita interação. Digo, às vezes parece que eu tô fora do mundo, porque hoje em dia quem não tá comentando e postando, né, as coisas, mas eu me preservo um pouco pela questão da profissão também. Né? E eu sou Humberto, né? Tenho 51 anos. Costumo dizer que sou, né, filho do Paulo, da Silvia. Sempre me apresento assim, que não como o que eu faço, mas o que eu sou, que da essência é isso. Filho do Paulo e da Silvia, neto do Mário, da Cecê, né, da Pastorinha e do Tarso, e casado com a Lizzy, e pai do Rafael e da Juliana. Né, que eu acho que isso é o que eu sou, é a minha essência. E eu trabalho, né, a minha profissão eu estou, né, sou juiz de direito, mas isso não é a principal, aquilo que eu considero mais importante da minha vida. E sou católico, que também é da minha essência, né, então são quando eu me apresento, sempre digo isso, sou católico, e da onde eu venho e aqueles que vieram também de mim. E é um prazer estar aqui e assim, a gente está sempre à disposição quando, né, quiserem. A gente gosta muito de estar envolvido com as coisas também da igreja e arranjando sempre vamos arranjar tempo para seguir conversando sobre isso, estudando, participando, porque acho que é a missão que a gente tem. Né? É, exatamente. E de anunciar, né? É isso aí. Sempre, é um dos versículos que eu mais gosto, assim, né? E aproveitando, então, Mero, que tu falou que da tua essência, né? Tu acha que vamos começar, se não te importa, Liz? Não. Começar ali com o Humberto. Tu disse que era a tua essência, então leva a crer que a tua família toda já era católica. Sim. E foi passando isso aí. Sim, os meus pais, especialmente, meus avós, a minha avó e meus avós maternos são aqui de Bagé, né? Eles sempre foram, assim, para mim, referências, assim, de pessoas, aquelas pessoas que fazem a diferença na tua vida, assim, sabe? E de pessoas com valores cristãos, valores, assim, fortíssimos, né? De honestidade, de retidão, tudo. Mas não eram de frequentar, assim, a igreja sempre, iam, mas não eram, assim, sempre. Mas mesmo não sendo de frequentar a igreja toda hora, ou de ter a regularidade, de ir aos domingos na missa, eram pessoas, assim, que eu acho que é quase unânime aí na rua. Quem conhece sabe bem o que eles eram, né? Não só para nós da família, mas para a própria comunidade aqui em Bagé. E então sempre foram grandes exemplos. Pelo lado paterno, sim, eram religiosos também. E meus pais sempre foram também de frequentar a igreja, participaram. Eu nasci em Porto Alegre, né? A minha mãe era daqui, casou e foi morar com meu pai em Porto Alegre. E meus irmãos já nascemos lá e lá eles participavam também de movimentos da igreja, dos encontros de casais na paróquia lá, né? Que eles participavam, e também do cursilho em Porto Alegre. Tinham grupos de cursilhos, as amizades giravam também muito em torno do pessoal desses movimentos ali da paróquia e do cursilho. E eu sempre fui incentivado a participar também, né? E participava, né? Ia na missa junto com eles, sempre fui desde pequeno. E claro que daí que despertou também, né, em mim a fé cristã e aquilo que eu acredito. Eu acho que assim, o papel dos pais é muito importante, né, nessa caminhada cristã, porque eu acho que são os primeiros exemplos, onde a gente vê, né, é onde a gente se espelha primeiro, né? E eles sempre se envolveram com as coisas ao jeito deles também, mas sempre firmes e sempre nesse caminho, né? Então, eu já sempre frequentei.
Mas muitas vezes, a gente sempre diz isso, né? Muitas vezes a gente frequenta, tem a fé, mas não era um entusiasmo, assim, né? E comigo aconteceu isso também. Nunca participei de outros movimentos antes, até que eu fui convidado já com 18 anos a fazer o Emaús lá em Porto Alegre. Foi quando eu fiz em 1992. E quase não fui, não sabia o que era o Emaús, não conhecia. Lá em Porto Alegre é muito grande, então eu frequentava muito a paróquia ali, que meus pais iam também. Conheci o Cursilho, porque eles sabiam, eles eram do Cursilho, né? Mas assim, de grupos de jovens, essas coisas, nunca participei. E aí convidaram para o Emaús e eu fiz. Eu me lembro que convidaram eu, meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, e um amigo meu. E eles, não me recordo o motivo, mas de última hora não foram e eu acabei indo. Né? E fiz o Emaús e foi dentro do Emaús que eu me encontrei, assim, que eu digo, assim, que eu tive uma verdadeira experiência de um encontro com Deus, com Cristo, né? E eu me lembro exatamente desse momento que foi... Claro, eu fui fazer o Emaús, eu tinha crisma, eu já era, né, eu era batizado, tinha crisma, primeira comunhão, tinha todos os sacramentos certinhos, sempre a gente fez, e me confessei para entrar pro Emaús, pro curso. E dentro do Emaús o pessoal, né, começou a incentivar, fazer a confissão e tal. Eu digo, não vou fazer, eu já fiz. Acho que faz uns 2 dias que eu estou aqui dentro, eu não devo ter pecado muito, né? Eu confessei 1 dia ou 2 antes, agora estou aqui dentro, vou deixar para os outros. Aí tinha fila e tal. Daí o pessoal incentivou, não, mas vai, não sei o quê. E eu fui, meio sem saber, o que eu vou dizer? Mas chegou a falar pro pessoal que... Falei, já me confessei antes de vir. E eles, não, mas não tem problema, faz de novo, vai fazer a confissão e tal. Pensa, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. E aí fui fazer, e nesse dia, nessa confissão, né, eu senti, assim, meu coração aqueceu com a presença de Cristo, assim, foi quando... Eu senti mesmo a presença dele. Na confissão, então. Sim, na confissão. Foi uma confissão meio fajuta, então. Durante a confissão. Durante a confissão, né? Alguma coisa deveria ter acontecido, nem me lembro mais que estava precisando. E aí saí dali do curso e aí eu comecei a participar. Trabalhei na Emaús várias vezes lá em Porto Alegre. Eu me lembro que eu participava de grupo lá e Porto Alegre é grande, né? E eu me lembro que o meu grupo era na Zona Sul, do outro lado da cidade. Eu morava na Zona Norte, assim, perto lá do Iguatemi, e a reunião era na Vila Assunção, no lado oposto. Acho que levava uma meia hora para chegar lá. E era 10 da noite, saía tarde e eu tinha que voltar para casa também. Então, chegava super tarde em casa. Então, era perseverança mesmo, né? Porque para continuar... Foi Deus... Porque eu tinha grupo na mesma casa. E aí ele fez Humberto para lá, para Humberto me conhecer. Que foi assim daí que a gente foi acabou... tudo uma estratégia, então. Foi. Assim que... Uma estratégia santa. de Deus. Sim. Foi aí que... Estratégia apostólica. Por isso que eu digo, as coisas sempre têm suas razões, né, Dadinho? Que Cristo sabe e a gente é inspirado o tempo inteiro por ele. Eu acho que a gente... Eu vejo assim, Deus como puro amor. Eu não consigo ver Deus de outra forma a não ser amor, amor, amor. Não sei que existe o mal, sei que, né, tem todas as outras questões, mas assim, a minha fé é no amor. É isso que me move, que me motiva em Cristo e na fé católica, né? Porque é isso, eu acho que a gente é vocacionado, a gente veio do amor de Deus, né, do amor dos nossos pais, enfim, e está buscando o amor e a gente vai voltar para ele, né? Senão não teria razão de a gente estar aqui, né, fazendo as coisas, vivendo uma coisa sem sentido. E ele, digamos que me aproximou do meu amor aqui na Terra. Amor terreno, né? Amor terreno. Né? Porque casualmente a gente tinha feito o Emaús já e a monitora do grupo dela, adulta, era casada com o monitor do meu grupo. E as reuniões dela eram um pouco mais cedo. Elas... Na hora que eles chegavam, a gente você já estava terminando. E a gente se encontrava ali naquela... Claro. Naqueles poucos minutos ali, mas foi suficiente primeiro da gente ficar amigo ali de todo mundo, dela.
E mais adiante, depois de despertar o sentimento, e a gente depois ficar junto e formar família, e aí a história continuou, né? Aí entra a Lízia agora, então, né? Com a segunda parte, a versão dela. Eu venho de uma família muito católica, dos dois lados. Tu é natural de Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre e a família do lado do meu pai morava em Porto Alegre. Tá. É de Porto Alegre e tudo. Mas a família da minha mãe é de Canguçu. Ah, tá. E aí, só que a minha mãe fez faculdade em Pelotas e o meu pai também fez em Pelotas. Uhum. E eles se conheceram quando meu pai morou um período em Canguçu. Ah, tem as coisas de Deus. E aí, eles se conheceram crianças né? ainda. E aí, depois, o meu pai foi rever os amigos. Quando entrou na faculdade, foi rever os amigos em Canguçu. Uhum. Aí a minha mãe já era moça, né? E aí, que óbvio, ele também. Sim. E aí eles começaram a namorar. Ah, que legal. E aí, assim, ó, os meus avós paternos, a minha avó materna era da congregação Filha de Maria. Eu tenho certeza que o dia que ela morreu, e eu acho que o dia que eu morrer, se a gente vai no céu encontrar alguém, ela vai estar de mão dada com Maria, eu acho. Mas a minha outra avó também era bem religiosa. Os meus avós também participavam do cursilho, desses movimentos de... Uhum. E o pai e a mãe a mesma coisa. Aí, na época que eu nasci, os meus pais moravam em Canguçu. Mas foi um período curto, depois eles tiveram um período em Pelotas. E daí foi quando eles fizeram o cursilho em Pelotas. E na época eles se envolveram muito no cursilho. Eles que trouxeram o cursilho para Bagé. O meu pai e a minha mãe trabalharam nos 3 primeiros mas cursilhos. Eles trabalharam aqui nos primeiros Sim, cursilhos. Claro, né? Inclusive, a gente já falou com algumas pessoas daqui que conhecem Da e época. tem foto Ah, com os meus que pais massa. que Aham. trabalharam no cursilho deles. Isso lá na década de 70, acho que foi, né? Na década de 70. Começo ali, né? É. E aí, depois, a gente foi para Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu tinha mais ou menos uns 5 anos. E o pai e a mãe seguiram no cursilho lá. Se envolveram muito no cursilho. E aí, e sempre, a minha vida inteira, eu não tive, assim, um momento, assim, foi aí que despertou. A minha vida foi indo, assim. Uhum. Porque desde pequena a gente ia na missa todos os domingos com o pai e a mãe. Eu brincava de boneca de missa. Botava as cadeiras e as bonecas iam para missa. Para mim era uma coisa natural ir na missa. E os meus irmãos também. Eu tenho 3 irmãos, né? Então, e fiz todos os sacramentos nas idades direitinho. Eu lembro que depois que eu fiz a primeira comunhão, eu fui para o Onda, que é mais ou menos a idade da Eterna Semente que é em Porto aqui. Alegre que tem, né? Uhum. E aí depois eu fui para o CLJ, que é mais ou menos a idade do Nazaré aqui. Uhum. E aí depois eu fui para o Emaús. Eu sou 1 ano mais velha que o Humberto, eu tenho 52. E aí eu fiz o Emaús com 18 anos também. Era assim, ó, saía de um e entrava no outro. Atingir a idade já ia, né? Uhum. Era uma coisa natural, assim, para mim. E aí lá no Emaús, eu entrei nesse grupo. Eu tenho esse grupo até hoje. O grupo, O meu existe grupo ainda? Se reúne existe. ainda? Se reúne, as que gurias massa. tudo trabalham, já foram coordenadoras de 1000 coisas. E Em tudo os que é maridos função dentro também, do tudo que é próprio Emaús. função no Emaús lá, elas já Já fizeram. participaram. Uhum. Né? E é o grupo Glória Multidão. Claro, agora elas tudo nas idades mais ou menos que nem as Sim, minhas, né? Mas, tipo, ainda entra jovens no grupo, depois que saem quando tem Não. curso? Não. elas Não, o ficaram- nosso grupo meio que ficou, sei lá, eu acho Elas que... não se reúnem mais toda semana. Elas tá. têm o grupo e até hoje são Muitas- muito amigas e se falam assim, o WhatsApp como se fosse De vez em quando vizinhas. se reúne. Uhum. É. E se reúnem, mas algumas são monitoras de grupos Ah, de adultas, outros de grupos, outros entendi. grupos, Aham. sabe? Então a gente troca, assim, muitas ideias e coisa, e são, tipo, minhas melhores amigas. Claro. São presentes, assim, diariamente na vida dela. Até Ah. hoje, assim, nunca... Elas Com essa- sabem tudo da Com minha essa vida. função do WhatsApp também é uma maravilha também, né? Elas sabem tudo que eu vou fazer, onde eu vou.
vou para Pelotas, vou para Porto Alegre, me encontro com elas. Uhum. Elas tento vão assistir o me podcast, encontrar. então? Elas sabem Vão que isso aqui- assistir, com certeza. Não, eu nem falei. É. Eu não falei, Mas não vai cheguei, falar. mas vou falar. Como é, E... como é que é o nome do grupo? Glória Multidão. Meninas do Glória Multidão. Curtam, comentem e compartilhem, tá? E aí, depois que a gente... aí tá, fizemos o Emaús. Daí até foi assim, ó. Quando eu entrei no grupo, foi um ano antes do Humberto. Aí o Paulo, que era o monitor, resolveu montar um grupo, Que é marido de uma delas. que é o marido da monitora adulta, Aham. né? E aí a gente deu maior apoio para ele, assim, que era legal, né? Uhum. Porque daí era só ela que tinha grupo. E aí, mas aí era essa história. O nosso grupo se reunia antes e o deles depois. Mas quando tinha, assim, uma festiva, fim de ano, sei lá, alguma... em alguma oração, alguma Maranata, celebração. qualquer coisa de Aham. Emaús, a gente fazia A junto. gente Fazia acabava juntos. fazendo junto. E aí a gente acabou se conhecendo. Mas a gente demorou uns 3 anos para começar a É namorar. mesmo, tudo isso. Demorou e a gente começou a namorar na festa de formatura da Lisiane. Ele foi meu presente de Tá, tu foi formatura. esperto. Você só namora depois de vir formada. Ele foi meu presente de formatura. E daí a gente... Só que Aí, daí em tipo, seguida- foi pra festa e vocês ficaram na festa e começaram a namorar? Não, como é que foi? Na verdade, já Já tava tava meio de flerte, olho, né? um de olho no outro, mas não tinha tido ainda. Tinha começado ali naquele fim de ano, porque a formatura foi em janeiro, né? Começado ali mais ou menos a história do interesse, assim, Uhum. recíproco, né? Sim. Mas em seguida também veio férias, eu viajei. Eu achei que voltei. ele nem ia, porque ele tinha ido para Garopaba. É. Eu voltei pra imagina formatura que ele dela. vai trocar Garopaba pelo calor de Porto Alegre numa formatura de pedagogia ainda. Mas aí ele Então veio. foi quando deu, digamos, a oportunidade Daí a gente ficou junto na festa da formatura. Mas aí quando a gente ficou, já sabia Sim, que já já era ficou, namoro, já. já ia, É. já ia namorar. Eu já E sabia, aí não só foi. Daí- 6 anos e 8 meses, mas só foi. Aí tu esperou ele se formar ou já era formado? Não, aí eu me formei aí ele se depois. Não, mas aí ele se formou. Casualmente Aí no ele mesmo começou dia a estudar também. para concurso. 13 de janeiro. Ah, sim. A gente começou a namorar dia 13 de janeiro. Uhum. E aí ele se formou dia 13 de janeiro, 3 anos depois que eu. E aí. Só que a gente ainda levou, acho que quase 3 anos para casar, né? Sim, Sei lá, depois nem de lembro. formado a gente levou um tempo, porque... É me que formei daí em ele tava- 98 e a gente casou em 2001. E tu chegou a advogar ou não, Beto? Eu advoguei um ano, mais ou menos. Assim, eu me formei com o diploma e fiz um concurso que já era de nível superior para a Justiça Federal. Aham. O cargo de analista da Justiça Federal. Tipo, me formei, assim, o canudo lá foi em janeiro. E eu acho que esse concurso foi em fevereiro ou março. Foi bem seguidinho, assim. Uhum. E eu passei assim, mas fora das vagas que tinha ali no Aham. concurso. E na época, hoje é uma loucura essa coisa de concurso, que todo mundo sabe tudo e acompanha. aham. Na época eu fiz aquilo, mas larguei, esqueci. E aí eu me formei e assim, não aceitava, vou me formar e ficar estudando, não sei o quê. Eu queria trabalhar, né? Claro. E aí larguei um monte de currículo e aí comecei a trabalhar num escritório de advocacia, mas eu não queria advogar. Eu já Sim. sabia que eu queria fazer concurso, já sabia que eu queria ser juiz, mas assim, eu ia fazer o que viesse. Uhum. Queria primeiro pegar uma estabilidade e depois... Aham. E aí, então eu estudava de noite na escola da Júris, que é a Associação dos Aham. Juízes, tinha um curso e tem ainda, que era maravilhoso, assim. E aí, então, eu trabalhava de dia e estudava de noite. O namoro era ótimo. E Eu ela imagino, morava na Porto Zona Alegre, Sul. trabalhando, estudando. Eu mais morava na longe Zona do que a Sul, em reunião, Ipanema, Sim, pá. e ele Então, na Zona Norte. Mas era bom porque também, durante a semana, dificilmente a gente se via, a não sei assim, às vezes ela estava no centro e a gente se encontrava rapidinho, ou almoçava junto. Mas fim de semana, geralmente tinha que se mudar, para Claro. casa do outro, porque não valia a pena ficar no Sim, vai e vem. Eu não Era tinha muito carro, longe, né? né? Depois que eu fui comprar um carro.
Mas aí dependia do pai emprestar. Aquela função. Aquela função. Não, e eles eram 4 filhos. E na minha casa também 4, Sim, então. Mas tinha essas questões. Mas por um lado era bom que o fim de semana praticamente a gente passava juntos Aproveitava também. bastante. E aí um dia do nada, eu tava já mais de ano nesse escritório e chegou na época um telegrama que eu tinha passado, estavam me chamando para tomar posse no concurso esse no Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal, né? Lá em Porto Alegre mesmo. Lá em Porto Alegre. E aí, fiquei super feliz, porque era o que eu queria. Assim, eu queria... E aí, como concursado, daí eu já estava meio garantido no sentido de ter alguma coisa fixa ali. Sim, E eu sabia que eu ia ter mais tempo também para estudar. Claro. Para seguir estudando, porque eu queria, claro, posições melhores, assim, cargos melhores. Que era o de juiz que eu queria. E aí assumi lá, cheguei a trabalhar de 99, foi isso, de 99 a 2001. Aí 2001 eu passei no concurso para juiz aqui do estado, né? E aí já assumi no fim do ano, em outubro, dia 15 de outubro. E aí teve os primeiros dias ali, eram uns cursos que a gente fazia, com orientações básicas, assim, mas aí eu assumi mesmo em Cacequi, eu fui, daí a primeira comarca, em novembro, início de novembro, que aí comecei a trabalhar lá. Então foi assim, eu queria ser juiz, Dadinho, assim, sempre quis. Quando eu escolhi o direito, eu não tinha certeza que eu queria o direito, mas eu escolhi o direito e depois que eu escolhi, eu sabia que era isso que eu queria. Mas fiz concurso para outras coisas também, mas era o que eu preferia. Se eu passasse, eu ia fazer, né? E aí eu passei no concurso, assim, porque eu queria ser juiz assim, porque eu entendia que era uma profissão que eu podia fazer a diferença na vida das pessoas, né? Não era por posição, por poder, por vaidade, nada disso. Claro que a gente lida com isso, né? Porque é um esforço muito grande tu passar num concurso desses, mas assim, não era isso. Eu queria uma profissão que eu fizesse diferença na vida de alguém, que eu pudesse mudar a realidade, sabe? E aí eu me encontrei, assim, só que é uma profissão bem pesada. Imagino. De uma responsabilidade muito grande e, assim, que te exige quase um sacerdócio, assim, me exige 24 horas por dia. E a gente aí tá sempre brigando com essa coisa do tempo, de dar também atenção para a família, para as outras coisas, para os movimentos, para Deus, para a igreja. Então, assim, esse é o desafio. E exige um pouco de mim, eu nunca fui assim nunca fui uma pessoa de chegar num ambiente e todo mundo, tem gente que conta piada, que é o centro de tudo, do ambiente, assim, das coisas, todo mundo é divertido, eu sempre fui na minha, assim, quieto. E por um lado me ajudou a posição que eu ocupei, porque aí tu passa a ser uma posição de referência, te chamam para isso, te chamam para aquilo, tu é obrigado a dar palestra aqui, a falar na rádio, né? Principalmente cidadezinha no interior, né? Sim, numa audiência, num júri, numa coisa, tu é o centro, tu comanda aquilo ali. Então isso me ajudou muito para ter desenvoltura também para as coisas. Mas por outro lado, me reforçou um pouco essa coisa da retração, no sentido de que, na cidade pequena lá, Cacequi, como é que eu ia fazer amizade com alguém? Dali a pouco eu estava julgando aquela pessoa. Sim. Então me fechava um pouco as portas, né? Claro que eu queria ir para uma cidade maior, onde isso um pouco se dilui. Mas de início, assim, é complicado. E isso fez um pouco na parte religiosa, porque aí claro, a gente foi para lá, não tinha esses movimentos nenhum. Sim. E a gente era muito ativo no Emaús em Porto Alegre. E indo para o interior não tinha, e depois a gente veio para Bagé que tinha. Mas eu vim para Bagé, vai fazer 20 anos esse ano. A gente veio em 2005. E eu vim a participar do Emaús em 2019. Sim, porque um monte de tempo depois. Mas a gente chegou a ser convidado para participar várias vezes. Para fazer lá o Bodas, do NFC, várias vezes, assim. Só que eu tinha isso forte também, dessa coisa de, claro, aqui eu já tinha minha família, né? E aí eu digo, daqui a pouco eu conheço um monte de gente, daqui a pouco eu não posso mais... Não posso mais atuar na minha área. Exercer minha profissão de direito, porque é chato, daí eu fico me dando por suspeito, porque se tem alguém ali que cai um processo
de um amigo meu, não vou julgar, não Claro, posso. claro. Uhum. Daí vai para um colega, é chato isso, porque vai sobrecarregando o outro, né? E eu não queria que acontecesse. Então, isso sempre eu tive na minha cabeça. Até que lá pelas tantas, principalmente pela influência dos meus filhos, assim, foi que eu digo, quer saber, isso aí tá me limitando e azar. Então, se tiver que trocar de área, eu troco, a gente vamos ver, mas eu não posso deixar de fazer as coisas também por medo de algo que eu nem sei se vai acontecer, né? E aí me chamaram, naquele ano de 2019, foi pré-pandemia, foi uma loucura, assim, a gente participou de tudo, porque os nossos filhos aí já tinham feito o Eterno, tinham feito, eu acho que o Nazaré, o Rafael fez depois, mas a Juliana já tinha feito Nazaré, e ela começou, você tem que participar, tá precisando de tio, precisa disso, precisa que vai ter curso, precisa de adulto, não sei o quê. E começou aquilo, né? E a gente tá... E ao mesmo tempo aquela coisa, depois que tu assume, eu não sei brincar da dinâmica. Se me chamam... E a Lisiane é assim também, é responsável, não tem essa de... Tanto lá que meu irmão lá saiu fora do curso, eu já tinha dado sim, eu digo, vou fazer sozinho mesmo, né? E aí, só que a gente se envolve muito, né? E aí segue essa questão do tempo. Mas eles falaram, a Juliana pediu, pai, eu queria que tu participasse, e o Rafael também, do Eterno. Aí a gente começou naquele ano, a gente trabalhou no apoio lá do Eterno, do Nazaré. E aí, um dia lá, me chamaram para... Foi até por meio do Alisson. O Alisson, né? Um dia surgiu, eu não conhecia o Alisson, conhecia de vista, assim. Mas eu conheci o Gil, né? Que trabalha lá no fórum também. E Deus junta também as pessoas, né? É impressionante isso. Então, o Maurício se formou, eu convidei o Maurício para trabalhar comigo. Ele tinha sido estagiário lá, o Maurício super atuante em tudo que ele faz também. E então, estava cercado de gente. Vários estagiários meus já tinham me chamado para participar, eles queriam que eu... Mas eu sempre fui deixando, né? Não queria. E aí um dia surgiu, nesse ano, já nessa vibe, assim, a gente já tinha participado de Nazaré, de Eterno, e aí acho que veio o gostinho por voltar a participar. E o Alisson um dia surgiu, o Gil um dia surgiu que tinha falado que ia ter um Emaús, estava precisando de monitor adulto e perguntou se eu não queria participar, que ele já tinha conversado com o timoneiro, que era o Dado. E aí me fez o convite, ele que me levou o convite. Eu acabei aceitando, né? E aí em seguida veio o Alisson dizendo que queria montar um grupo, se eu aceitava, não sei o quê. Aí foi lindo. E aí eu disse, Alisson, vamos ver, assim. Vamos ver, vou fazer o curso, porque eu tinha medo também desse compromisso semanal, porque a vida já é corrida, né, para mim, e aí assume mais um compromisso, e a Lisiane não estava, né, moço? Tentaram me pegar, e eu não me segurei, ela foi mais resistente ainda que eu. Eu fui mais resistente, eu só entrei no Emaús mesmo em 2020. Depois da pandemia. Depois da pandemia. E aí eu ia com ele, tipo, nas escolas, na missa. Nos eventos. Eu comecei a conhecer o pessoal, comecei a receber convite para entrar em grupo, mas eu ia me fazendo, assim, né? Só um pouquinho. E aquele ano a gente, depois de 2 ou 3 convites, a gente aceitou fazer o Bodas também. Tudo em 2019. Na verdade, o que eu considero é assim, ó. Na questão do... Te interrompi, eu acho. Não, mas pode falar. Na questão do Nazaré e do Eterna, foi em função dos nossos filhos. E do jovem, porque assim, ó, o mundo tá tão difícil. A gente vê tantos problemas nas famílias, né? E os nossos filhos nos pedindo pra gente acompanhar. E aí, então, a gente então vamos lá. E o namorado da Juliana também. Que desde aquela época já era namorado dela. Ela conheceu no Nazaré. E ele foi coordenador da Eterna e também nos incentivou a entrar na Eterna. E aí foi aquilo. Começou em agosto, começou pelo Nazaré, que eu acho que foi no primeiro final de semana de agosto. Aí naquele em agosto já era o Bodas. E aí, como casal, a gente queria ter uma coisa como casal, né? Sim. Aí a gente fez, nós temos o nosso grupo, o Grupo Girassol,
Inclusive, eles estão reunidos agora. Talvez a gente consiga chegar lá. E aí, também é o grupo de casais, então. E aí veio em outubro o Eterna e o Emaús, mas o Emaús só ele. Só que eu acho assim, ó, o que que eu penso? O Humberto falou, Deus é amor, Deus é... E é. Eu acho que é uma baita de uma misericórdia, assim. Acredito que tem o mal, mas eu acho assim, ó, que até o último fiapinho assim que dá da pessoa, Deus dá todas as oportunidades. E pensando nessa misericórdia, nesse amor, Deus já sabia que vinha a pandemia. E ele precisava preparar a nossa família para enfrentar a pandemia. Então, ele nos recheou com esses movimentos. E enfrentar a pandemia com os movimentos foi difícil, foi. Mas assim, ó, foi durante esse período a gente participou de muitos coisas online, encontros online, coisas assim, e um carinho do pessoal assim gigante. Porque a gente vê assim que tem muito jovem com muito problema na família. E não acho nossa família perfeita. Nenhuma família é perfeita. Mas a gente tenta viver bem. Claro que de vez em quando a gente briga, de vez em quando se desentende, é óbvio, é normal. De vez em quando. Mas a gente tem, assim, a gente tem um amor muito forte. E a gente vê, assim, essa importância de muitas vezes fazer papel de pai e mãe desses jovens que estão nos movimentos. Então, e a gente assim, ai, que lindo que vocês estão fazendo. Mas o que a gente recebe é uma coisa que só quem está vivendo lá dentro para entender. Então, é uma coisa assim extremamente gratificante. A gente recebe muitas graças e assim, ó, eu posso assim dizer de certeza que daí de lá para cá, já fazem 5 anos, né? A gente tem trabalhado, né, praticamente em quase todos os encontros que tem. Inclusive, a gente virou, em 2020, até o ano passado, tios coordenadores do Nazaré. Aí a gente pediu para dar um tempo, né, nisso, porque também estava nos sugando muito. Fica puxado, a gente segue mega envolvido com o Nazaré, mas ao menos a gente não tem mais aquele compromisso título nós dois, né? Então, essa parte, assim, dos jovens, assim, é uma coisa que nos faz muito bem e que a gente tem tido uma troca gigante e também com os nossos filhos, né? Que para eles foi importante. Não, e essa coisa do mundo, né, de hoje, Dadinho, e na minha profissão também eu lido diariamente com a miséria humana, né? O que tem de pior. As brigas, as discussões, os problemas, os bate-bocas, os desentendimentos dentro da família, fora da família, na sociedade, o vizinho, qualquer coisa. Então, assim, a gente vê isso e não dá para ficar sem buscar mudar esse mundo que é assim, né? E às vezes é penoso, mas assim, é o que a gente tem que fazer, tipo uma missão, assim, a gente sabe, Cristo disse pra gente anunciar e ir adiante, levar o evangelho, e é isso que a gente busca, assim, por acreditar que só ele pode mudar essa situação, assim. E a gente vê que como muda a realidade das pessoas quando entram nesses cursos, quando o pessoal se converte, a gente vê uma mudança de vida, de atitude, de entendimentos, assim. E é claro que a gente também fica envaidecido de participar disso, de fazer parte disso aí. A gente não faz pela recompensa de nada. Mas, assim, é bom participar disso, é bom ser um vetorzinho ali de modificação das coisas, né? Meio que aquele sentimento ali que eu disse que tive na profissão de fazer a diferença na vida de alguém. A Elisiane é professora, faz a diferença na vida de todo mundo sempre. Que o professor, eu acho que é talvez o profissional que mais faça a diferença. Né? E levar Deus para o outro é a mesma coisa, né? E aí, quando a gente se viu envolvido em tudo, e assim, e às vezes em posições assim de gerenciamento, de coordenação, de liderança. Então, aí as pessoas, como é que vocês conseguem? É pesado, sim.
E a gente, às vezes, agora está resolvendo também dar uma segurada. revista em algumas coisas e tal. Mas teve o seu momento, era o momento para isso. Foi pós-pandemia, estava todo mundo precisando, a igreja estava acomodada também. Eu digo, se a gente para agora, a gente parou na coordenação do Nazaré sem ter feito o curso. A gente tinha trabalhado no apoio do Nazaré. A gente nunca tinha feito Dali Nazaré. a pouco não tinha quem assumisse, ou é vocês ou não é. Como é que a gente vai deixar acabar uma coisa que já está há tanto tempo aí, que é bom? Foi tão boa pros filhos Sim. também, né? Principalmente, né? Pros outros também. Sim, os Filhos, melhores amigos dos nossos filhos são os que fizeram o Eterno e o Nazaré. E aí, claro, tivemos o apoio de outros casais juntos, a gente, né, graças a Deus, todo mundo caminhando junto, mas assim, era um momento da gente participar de tudo. A gente assumiu, por exemplo, o curso de noivos em Bagé hoje, Até já hoje. há uns 3 Nós anos. somos ou coordenadores do encontro. vocês, de eu noivos. já ouvi vocês nas fotos, mas não sabia que vocês eram os coordenadores. A gente que organiza ali, junto com todo o movimento familiar cristão, é dividida a responsabilidade, claro, e todo mundo ajuda e participa, mas a gente faz, né? Só que não... É uma coisa assim que nos... É muito assim, bom. é pesado de tempo, mas é muito bom de retorno, de vida, de tranquilidade, para a gente saber que faz alguma coisa de bem por esse mundo que é confuso, né? Complicado. Às vezes, pela minha posição, as pessoas, como tu é humilde, é isso. Não é. Se Deus que era Deus, né, se entregou na cruz por cada um de nós. Eu não sou humilde nada, eu sigo ele. Sim. Né? Não é questão de humildade, assim, às vezes até o Frei fala, eu fico até com vergonha, assim, que ele me... tu é muito humilde, não sei o quê. Mas, Frei... E o senhor, mais humilde ainda que eu. Maravilhoso, né? É verdade. E assim, é isso. A gente não é nada, né, Dadinho? A gente é obra de Deus e a gente vai acabar, e o que a gente fez aqui fica na memória, mas também o que a gente tem de material, o que não interessa acaba. O que não acaba é a alma da gente, é o amor, é aquilo que a gente plantou. Isso aí dá frutos e segue. Agora o resto acaba, então não adianta a gente ficar aqui com vaidade, com achar que, né, que eu vou conseguir mais sendo assim, sendo assado, que depois acaba e outro vem para o teu lugar e segue a música, barco, né? Então é isso, a gente tem que valorizar aquilo que realmente tem valor. E caiu a ficha disso e hoje a gente busca isso aí, conciliando com o resto da vida, que tem vários, né, a gente participa também, tem a família, tem vários grupos, nossas famílias são espalhadas, né? Tem um irmão que mora aqui, mas tem um irmão que mora em Taquara, minha irmã mora em Eldorado, ali pertinho de Porto Alegre, minha mãe mora em Porto Alegre. Então a gente tem que ter tempo para ver eles também, para estar junto com eles. E as duas famílias são grandes. Também meu sogro e minha sogra moram em Canguçu, tem um outro cunhado em Canguçu, um em Pelotas, o outro em Porto Alegre, quer dizer, tudo espalhado. E a gente tem que ter pontos de encontro, senão a gente senão não consegue ver né? todo mundo. Não, e essa parte, assim, da família, a gente dá muito valor para essa questão da família. Nós 4, digamos, né? Nós com nossos filhos, mas nós com os nossos pais e irmãos e sobrinhos, né? E então, o ano passado mesmo, a minha mãe passou por uma situação de saúde complicada e... Bom, aí larga tudo. Porque eu tinha que dar atendimento para ela, para o meu pai. Graças a Deus eles estão bem, ela está fazendo tratamento, mas estão bem. E toda a questão, assim, com os meus irmãos, a gente sempre se divide muito, conversa muito, se apoia muito. Claro que dá uns perrengues de vez em quando, normal, família normal. Mas, assim, a gente tem essa... E aí, essa função dos movimentos é uma coisa maravilhosa. Mas tem épocas do ano, em função, assim, dos retiros, porque daí começa a nos chamar para tudo, né? Claro. E aí tem toda a questão da preparação, que muitas vezes a gente fica muito tempo sem conseguir ver a família. Então, é uma coisa que a gente tem conversado muito para dar uma segurada, para a gente... Porque daí, só fica nos movimentos e aí a tua família tu também não dá atenção, né? Então, às vezes, é difícil, assim, conciliar. É difícil dizer não, né? Vem convite e a gente... Porque a gente se cobra bastante também, né? Por a gente ter esse amor, que tu falou assim, esse amor que a gente tem a Deus e essa fé,
A gente se cobra muito e diz, cara, vou dizer não pra Deus. Mas é que às vezes... É por isso que é bom a oração e intimidade com Deus, né? E tu chegar nesses momentos, assim, né, dessa indecisão, assim, cara, ou entro pro curso, ou vou lá ver minha mãe que tá precisando de mim. E chegar e orar, e, cara, ele vai te dar a resposta certinha, né? E é isso aí, eu acho que a gente não pode ser... Claro, uma coisa é ou tu fazer desleixado, Sim. ou tu não ir porque tu não quer, simplesmente, né? Por algum capricho, ou não vou por causa que o Humberto vai estar lá, não vou por causa disso, por causa daquilo. Eu vejo que eu acho que é um pecado maior... Seria, não sei, um pecado, um erro maior do que tu ter que decidir, né? Ou vou lá ver minha mãe, que tá precisando ajudar meu pai, ou eu vou entrar aqui Porque aqui vai ter o suporte. Se eu não entrar, vai ter outro que vai entrar no meu lugar, entendeu? Mas agora minha mãe, não. Mas eu uso muito assim, ó. Vou cuidar. Às vezes, a gente é convidado para um retiro, uma coisa, e aí eu sempre vou com aquele pensamento assim, ó. A minha conversa com Deus, assim, e com Nossa Senhora também, é muito forte. Ó, eu vou cuidar da tua parte, então tu cuida do que tá aí fora pra mim, né? E aí eu lembro que no ano passado, no Emaús, eu trabalhei, né, com a Michelle, inclusive. E aí, não fazia um mês que a mãe tava doente, né? E eu conversei com a mãe e disse... E a mãe me deu maior apoio. Ela disse, não, acho que vai fazer um bem incrível para ti. E eu tinha ciência de que o Emaús, quando tu vai trabalhar, não é para ti. Então, eu não podia eu lá, eu quero... Mas ele fica para ti, porque a graça que tu recebe lá dentro é incrível, né? E aí... e foi muito bom. Eu voltei com uma força muito grande para enfrentar coisas, assim, que daí vieram a aparecer, né? Então, é uma coisa muito forte. E outra coisa que também é muito bom nessa questão do entrar, no trabalhar, é que nós 4 já trabalhamos juntos na casa. Nem sei quantas vezes. Que benção. É uma benção. E aí é uma benção. Que tu trabalha com os filhos dentro da casa de retiro. Sim, E tu sai e tá todo mundo... Todo mundo no mesmo estado de graça, página, assim, né? Aí é Nossa muito senhora, bom. imagina. Não, Tu vai chegar lá um dia. A importância da gurizada, assim, na vida da gente, porque o retorno pros movimentos... Eu sempre digo assim, Dadinho, ó, a gente não precisa... Para ser católico, não precisa estar no movimento. A igreja é muito maior, né? Então, é só um braço, a gente né? nunca deixou de ser bracinho igreja, a gente sempre frequentou, a gente sempre deu testemunho, sempre seguiu a nossa fé ali. Assim, o estar no movimento é uma forma de tu ser católico, que é muito legal, muito bom, mas é uma maneira, tem milhões de maneiras, né? E tem milhões de vocações, enfim. Mas, assim, é legal essa coisa porque a gente sempre deu exemplo para os filhos se encaminharam para essa parte e são hiper atuantes. E aí, quando a gente estava meio em dúvida, né, eles nos trouxeram de volta. Eles que pediram para a gente participar. Na formação do meu grupo do Emaús, que o Alisson falou, eu disse, não, vamos ver no curso, vou ver e tal, vou pensar. Dentro do curso eu recebi uma carta, elas sempre colocam cartinha dentro da mala e coisa. Faz de conta que ninguém sabe. Sim. E aí tinha uma carta da Juliana dizendo que tinha certeza que eu devia participar, abrir o grupo junto com ele, que ia ser maravilhoso. Ela nem tinha feito Emaús. Mas ela sabia da importância. Claro. Então, assim, a importância disso, né? E do trabalho com o jovem, eu acho que por isso que a gente se dedica a esses movimentos tanto, assim. Eu acho que a forma de mudar as coisas é pelo jovem. É muito mais difícil tu mudar uma pessoa que já tem seus vícios ali de tudo, sua maneira de ser, Agora, se tu consegue desde criança ali pegar a gente nesses movimentos, tu acompanha o pessoal assim da infância, adolescência e início da idade adulta, né? E é muito bonito assim trabalhar com eles. Assim, a gente fica, a gente é muito recompensado porque um jovem te procurar do nada para te contar uma coisa deles, para pedir um conselho, assim, pessoas que a gente não ia ter abertura se não fosse participando, né? E aí eles te enxergam como referência, porque tu tá ali como tios, às vezes tu dá
a atenção e o carinho que muitas vezes na família, por algum motivo ou outro, eles não estão tendo naquele momento, ou, enfim, por algumas carências, né? Então, é muito legal de trabalhar com jovem, é muito bom, assim, porque eu acho que é a forma de conseguir mudar as coisas, assim, mudar o mundo e tal. Fazer a nossa parte, né? Porque mudar o mundo é muito mais amplo. É bem mais Mas cada um Eu faz o mesmo que pode. sou uma pessoa extremamente, assim... Eu sou muito da oração. Uhum. Eu rezo terço todos os dias, né? Às vezes mais de um tipo de terço. E quem, assim, me conhece, convive, sabe. E é incrível a força da oração. É. Que nem eu sabia que era tão, tão forte. Até passar por situações que, através da oração, eu vi, mas a minha oração é forte. Então, essa gurizada, às vezes me manda no WhatsApp, tia, reza pra mim. Às vezes eles não me dizem nenhum motivo. Uhum. Tia, reza porque tua oração é forte. E aí depois assim, senti a tua oração. Uhum. E às vezes eu rezo, eu boto, incluo na intenção. Mas às vezes eu nem faço uma oração tão grande assim. Só que eu acho que faz um bem tão grande assim para eles, essa parte assim, que... assim, ó, é uma felicidade, é uma alegria quando eles vêm, te abraçam, assim, e é aquele abraço verdadeiro, é aquela coisa assim... às vezes eles até dizem assim, a gente queria ter uma família que nem a de vocês. Claro, eles não sabem como é que é o dia a dia lá em Claro, casa, né? exatamente. Mas- Não, tem a família que é perfeita pra ti. E se tem alguma coisa errada, tu vai buscar melhorar, né? Cada um Não, tem a sua e- Porque família. ali é que nem a gente que lida assim, eles estão enxergando que nem a internet, estão É, enxergando só o que é bom, só né? a grama do vizinho ali. Tu tá enxergando, eu tô enxergando vocês com os filhos de vocês só ali, os movimentos, né? Na parte boa, mas lá Sim. dentro mesmo, lá... Tem todos os o bicho desentendimentos que tem nas outras casas, É. tem todos os problemas, tem de vez Não, em e quando às bateção vezes- de boca, tem... ficou de mal, tem tudo. Um castiguinho. né? Às vezes tem- eles veem, assim, o carinho, assim, que a gente tem... Agora, isso todos e nunca com os falta, nossos, né? né? Sim, O aham. amor E nunca aí, às vezes, eles chegam e dizem assim, Bátia, meu pai nunca me disse eu te amo, sei lá. E às vezes... E a gente sempre diz assim, mas tu já disse para eles? Uhum. Porque às vezes eles não conseguem verbalizar isso, mas eles mostram através de outras coisas. E é incrível quando o jovem fala isso com a família, com o pai, ou com a mãe, ou com quem precisa, né? E aí depois eles vêm nos dar o retorno do momento incrível que eles tiveram por ter tido esse diálogo que eles nunca tinham partido deles. Uhum. Porque às vezes a pessoa pensa que quem tem que partir de tudo é o são os adulto, pais. né? E às vezes não é, né? Então, é uma coisa assim, é uma troca, é uma bênção muito grande, assim, estar envolvido. E eu mesma, que sou professora de criança, eu adoro estar no meio das crianças. Uhum. Então, no Eterna, que eu trabalhei no ano passado, assim... E aí foi um Eterno de muita criança mesmo. Aham. Porque a maioria era mais novinho, né? Então, assim, tu vê toda aquela alegria, assim, de conhecer Jesus, assim, de uma maneira... Inocente, né? E tu vê a transformação, tu vê o coraçãozinho deles, assim... É uma coisa incrível. E no Nazaré também. Porque é o jovem, assim, que às vezes vem com toda aquela situação de adolescência, daquelas questões, e aí tu vê, assim, no desenrolar, assim, daqueles dias, o coração se encher, assim, de um amor, e às vezes, assim, tem muitos que têm problemas seríssimos. Aham. Mas parece, assim, parece não é, né? Quando eles sentem aquele amor de verdade, assim, o coração quer transbordar e quer dividir com os outros, assim. Então, é uma coisa incrível, assim, que só tu tendo a experiência para te ver de como é bom aquele momento, assim. Eu acho que a missa de chegada, assim, quando começa a tocar o hino e é aquele povo independente do movimento, né, cantando, assim, é uma música, assim, que vem do coração Aham. mesmo, né? É.
Só que a E aí? dificuldade é continuar, né, Dadinho? É. Porque os cursos são, digamos, um bombardeio ali. Sim, aham. A dificuldade é depois entrar na rotina, a gente dia a chama dia, ali do né? quarto dia e seguir adiante, né? E aí a gente tem que estar ali junto também. Não adianta só participar desse momento de assim, intenso e depois largar de mão, né? Então, E aí que, pegando um apanhado de tudo que vocês falaram, da nossa responsabilidade, né? Tipo, dei uma criança, um adolescente conversar com vocês, comigo também, né? Com a gente, assim, que já vive a fé. E tu ter o cuidado do que tu vai falar, né? muito cuidado. Né? Principalmente se vem falar sobre a família, né? Ah, pro meu país, minha mãe aquilo. E Muito tu ter o cuidado. cuidado, ter a caridade, né? De saber colocar, né? Isso aí. E a maneira de dizer, né, Dadinho, porque tu não pode ali... A gente, querendo ou não, quando tu tá ali, alguém tá dando uma palestra, alguém tá à frente de algo, as pessoas estão se espelhando em ti de alguma forma. Exatamente, eu sempre né? digo isso aí. Então tu Sempre tem uma digo isso aí. baita responsabilidade. Se tu tá ali, mas tu não consegue viver aquilo ali na tua vida, não vai. Não. Uhum. 1000 vezes melhor. Tu pode ser o melhor orador do mundo, né? Dar uma palestra que sai... Porque hoje em dia se mede se é bom, se é ruim, porque se chorou. É. Então todo mundo chorou, foi maravilhoso. Então, mas sai dali, tu não é nada daquilo ali. Então aquilo ali acabou. É o teu exemplo, o teu testemunho nas atitudes que torna aquilo, que dá valor ao que tu disse. Isso mesmo. Porque é. senão não tem valor nenhum, palavra no vento, né? Não adianta tu, e por mais que tu chegue ali na frente, até no próprio Irmãos, que já é uma galera mais madura, assim, né? Por mais que tu diga assim, ó, eu sou que nem vocês, eu erro, não sei o que, não sei o que. Cara, mano, eu se não quero ver tu espelha. errar. No inconsciente do cara, né? Tio, eu não quero ver tu errar. Tu Sim. é o cara que tá me dando o exemplo da fé e tal. Né? Claro, errar o cara vai, mas tipo um erro absurdo, Claro, assim, a né? gente Tu vê- erra. Não, e eu vejo assim, ó, as pessoas muitas vezes acabam se decepcionando com a religião em função de que se baseiam muito na pessoa. Exatamente. E a pessoa Transfere, erra, né? todo Uhum. mundo erra, né? Mas essa é uma responsabilidade, porque ainda que a gente fala muito, né? Sai da igreja por causa de Dos Beto, não homens, estava é. pelo motivo correto. Exato. Mas, na verdade, até por isso a gente tem que se... Porque isso acontece, a gente sabe que acontece. Então, ainda que a pessoa não esteja pelo motivo certo, mas está ali, em algum momento ela vai achar o motivo certo. Claro. Então, que a gente não seja um vetor para que ela saia. Isso. Uma causa para que a pessoa saia porque se desgostou de algo que tu disse que era de um jeito e tu age de outro, né? E porque a conversão ela é um processo, né? É um Não processo. o cara sai do curso ali, tu teve a primeira experiência, pra quem nunca teve, né? Sim. Uma experiência ali com Cristo vivo. Eu não participei do Nazaré, do Eterno, mas eu imagino que seja parecido. Semelhante. Cara, tu teve um contato ali com Cristo. Cara, tu viu que existiu, tu viu que existe, tu sentiu, tu viu ali uma galera ali da tua idade, da tua geração que vive aquilo ali, né? E vive bem. Mas e depois? Depois é uma construção. E é pro resto da vida, né? Não, Sim. e é Né? uma A gente é construção. adulto hoje, a gente estuda e tudo, mas é um oceano que tu quer ir cada vez mais profundo, né? É uma construção assim que, claro, a família pode ajudar muito. Claro. Quando a família tem isso Uhum. também. Porque tem muito jovem que entra, só que a família não... Tem muito jovem que faz primeira comunhão, até crisma. Mas a família nunca vai na missa. É. Então fica Não difícil incentiva, né? deles É. perseverarem, né? Mas até isso é legal de ver quando o jovem continua e dali a pouco os pais estão indo. Aham. É muito legal. Daí eu acho que foi a Oristela que veio aqui e a gente conversou sobre isso. Que ela disse, né, que às vezes as crianças querem ser coroinha ali e começam aí e os pais não participam. Só que daí, depois que elas começam a ver a criança querer ir na missa todos os domingos É e muito tal, legal. isso. começam aí os É pais muito também. bonito Aí de até ver. o título do vídeo era os filhos evangelizando os pais, Não, né? e essa coisa da conversão, porque a gente participa de um monte de coisa, mas eu posso tropeçar ali na frente. Exato. aham. Não quer dizer que eu vou seguir sempre, né, fervoroso na fé. Então a gente tem que é uma luta até o fim. É que a gente constante. tem que estar E- cuidando. Todos os dias, desde que tu acorda até E a hora no de dormir, geral, né? nesses movimentos, principalmente no Eterna e no Nazaré, os tios viram tios em função dos filhos que fizeram Uhum. e carregaram os pais para o Aham. movimento. Então é uma coisa bem assim do jovem que se converteu ou que às vezes não se converteu, mas que conheceu um pouco melhor, viu a importância e carregou. Então não precisa partir sempre dos pais. Os filhos também fazem esse papel e muito bem, né? É. Gente,
Infelizmente, nosso tempo tá estourado, mas nós temos um evangelho, né? Um texto que vocês escolheram. Não tem que aumentar para 2 horas, eu acho, alguns podcasts, né? Tem uns que fluem. Posso ler? Não, tinha que botar meus óculos. Ela já comprou a Bíblia com as letras Eu vou recomprar uma grandes, dessas, pra mim eu não consigo ler mais também. Muito boa essa. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Então, a gente escolheu um texto da primeira carta de João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 16, que diz assim: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu me perdi. Até eu me perdi. Então, a gente trouxe esse texto justamente por aquilo que a gente já falou, né? Porque, para mim, Deus é puro amor. O amor vem dele. A gente merece porque ele quer nos dar. Não, a gente não merece, ele quer nos dar. A gente é especial porque ele assim quer, né? E que a gente consiga, se Deus nos ama dessa forma, se ele nos fez a imagem e semelhança dele, não é porque a gente tem o rosto parecido com o dele, né? Porque ele se fez homem depois. Na verdade, a nossa semelhança com Deus é a semelhança da essência, que é a essência do amor dele, que vem dele, a graça, né? O Espírito. E então, que a gente se inspire nesse amor de Deus e que a gente consiga dar amor para o outro, porque só assim a gente consegue viver num mundo melhor. Se todo mundo, né, cumprir com o mandamento, com aquilo que Deus disse que a gente deve fazer, e o principal deles é amar a Deus e ao próximo, né? Como a ti mesmo. Então, se a gente fizer isso, tá aí a receita, né? Eu costumo dizer no grupo de irmãos, e o pessoal dá risada, que o homem é muito burro. Porque a receita foi dada. A gente só insiste em se desviar e não ir atrás dela, né? Então é isso. A nossa mensagem aqui hoje que a gente queria deixar é essa, de que a gente vem do amor, a gente deve ser amor e a gente vai pro amor. Essa é a nossa vocação do ser humano. E que todos possam viver esse amor, assim, conhecer esse amor, viver intensamente e se doar para o outro também com amor, porque essa é a razão de existir, de ser do ser humano, né? Amém. Eu só vou complementar só um pouquinho, que eu vejo assim, ó, Deus amou tanta gente que mandou o Filho, né? A gente agora se prepara durante a Quaresma para viver a maior festa da nossa religião, né? Do maior amor que pode ter tido, né? Um amor que sofreu horrores por nós, que entregou tudo para nos salvar. Então eu penso assim, ó, se tudo que tu fizer, tu colocar amor, às vezes tu até pode fazer errado, mas se tu fez com amor, a pessoa que está recebendo, ela vai sentir isso. E isso transforma a vida das pessoas todos os dias. Então, esse nosso envolvimento com as coisas dele é por amor.
É pra gente tentar ser um pouquinho do que ele foi pra gente. Amém. Gente, quero agradecer vocês, né? Não só por ter vindo no podcast, mas também pelo trabalho, né, que vocês fazem pela nossa igreja, pelos nossos jovens. E eu acho que é importante, né, a gente sempre agradecer naquilo que tu falou, que não é o ego, não é a vaidade, mas eu penso assim também, da gente se sentir assim, ó, cara, eu tô conseguindo cumprir com aquilo que meu Pai Celeste quer de mim, né? Quando alguém chega pra ti e diz assim, cara, que legal que vocês participam disso, né? Que vocês dão palestra, que vocês, né? E eu gosto, e não é pelo ego, não é pela vaidade. É exatamente por isso, porque eu acho que é te sentir útil, né? É um Por aquilo incentivo, que tu te dispôs a fazer, que é te entregar as coisas de Deus, né? E a gente precisa do incentivo, Uhum, né? A gente exato. precisa disso, porque para falar mal ou para botar o obstáculo é muito fácil, mas para ter quem reconheça ou que dá o incentivo, não são todos, né? Então é legal, eu também gosto sempre de agradecer e valorizar as pessoas que fazem algo legal, algo de bom, né? E aí, Privato? É isso aí, né? Aprendemos mais um pouquinho sobre amor hoje, sobre família. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Cada dia um aprendizado. Vamos dar o nosso serviço, então? Vamos lá. Máquinas de café. Cafés e insumos. Máquinas para sua empresa, consultórios, clínicas ou até mesmo particular. Se quer um orçamento, é só falar com a Sam pelo telefone WhatsApp 999-715-0205. E a nossa padaria e confeitaria? Padaria, confeitaria e café Santa Mordida, na Marechal Floriano, 913. Contato pelo 99905-5557. Pode falar. Não, só para dizer que na próxima vez que tu chegar aqui sem esse negócio, eu não vou falar aqui, hein? Então, só lembrando que a Santa Mordida está em parceria aqui com os produtos Nestlé, que são as tortas que são feitas lá. E eu me esqueci de dizer, Felipe, que lá tem, aqui diz, né, no nosso release aqui, mas relembrando, pessoal, que lá tem espaço para o café também. Então vai lá, senta, toma um café, bate um papo com alguém, come uma tortinha lá com os produtos Nestlé e sai feliz se adoça, sai feliz, sai um pouquinho mais gordo, mas depois dá uma caminhadinha ali. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. Carinho. Obrigado. A gente agradece muito. Obrigado pela acolhida. Também. Imagina. Vocês merecem. Pessoal, não esqueçam, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!